Gente, nossa igreja nasceu debaixo de comunhão, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus porque quem deu start nisso daí foi nossa casa. E literalmente, nossa casa, quando começou a igreja, muitas pessoas vinham de longe, né? O pastor Douglas, a Júlia, o Fabiano, a Chala, o Eric, a Cris, eles vinham de longe. E aí o que acontece? A nossa casa começou a ficar cheia de gente, dormia tanta. Era 2 cômodos, a gente literalmente era 2 cômodos e meio, né? Era sala grandona, dividida no meio. Então a gente dividia a sala, fazia um quarto. Não, era só isso mesmo. Era um quarto e um corredorzinho para passar para o outro lado. Aí tinha uma meia salita e uma cozinha. Ali a gente já dormiu em, acho que mais de 20 pessoas ali dentro. A gente jogava colchão no chão e quando alguém queria fazer xixi de noite, tinha que sair procurando um lugar para pisar, para poder ir no banheiro. Foi talvez um dos momentos mais agradáveis no sentido de comunhão que eu já vivi. Eu não digo, é porque eu não posso também dizer que esse foi o melhor, porque eu já tive outros. Mas foi um momento muito gostoso da igreja. E detalhe, não era só esses que eu estou falando. Todo mundo que tinha oportunidade ia dormir lá em casa. E era igualzinho, desculpa o exemplo que eu vou dar aqui, mas era igualzinho ninhada de cachorro. Como que é? Não sei se você já viu. Aí tem aquele que fica sobrando, que é muito cachorrinho, né? Querendo mamar ao mesmo tempo. E aí aquele que fica sobrando, ele fica tentando entrar. Então lá era assim. E aí ficava tentando entrar e sempre tinha algum a mais que foi dormir lá também. Fora esses que dormia todo final de semana. Então era um negócio muito gostoso. Isso sem falar os momentos de comida e tantas coisas que a gente fez. Então a nossa igreja ela cresceu assim, debaixo de uma comunhão nesse sentido. Nesses dias ainda acontecem as nossas comunhões, ainda, graças a Deus por isso, mas eu vi que nossas comunhões estão restritas a panelinhas, e que naquela época não era assim. O que eu chamo de panelinha? Eu chamo, que a gente pode dar um nome mais teológico, de koinonite, porque a koinonia é uma comunhão com propósito, amém? A koinonia bíblica é uma comunhão com propósito. Qual é o propósito de uma comunhão bíblica? Agregar pessoas. Trazer aquele que está afastado, sabe aquele cachorrinho que eu falei, que fica tentando buscar o peito? Abrir para ele entrar também. Então, a koinonia bíblica é essa comunhão com propósito. A Santa Ceia, que nós vamos celebrar hoje, você tem que ler lá, 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, você vai perceber que o apóstolo Paulo está dando toda uma instrução a respeito da Santa Ceia, a partir do versículo 23. Ele começa a instruir como que deve ser feito. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Então, a partir dali, ele começa a instruir como que deveria ser feito do jeito certo. Mas do 23 para trás, ele está corrigindo a gente, o apóstolo Paulo. E ele tá corrigindo sobre um monte de coisa horrível que a igreja, não era o pessoal do mundo, não. A igreja estava fazendo. Quem quer ouvir sobre isso? Abre tua Bíblia, 1 Coríntios 11. Quero dizer para você que eu tenho, sim, uma pregação que é uma continuação da semana passada, mas eu só vou fazer o que o Espírito Santo me orientar a fazer, amém, amados? Então, caso você não seja dessa igreja, não tenha acostumado com as coisas por aqui, ainda que a gente tenha programação, ainda que a gente tenha roteiro, ainda que a gente fez um script, um cronograma, normalmente não vale para nada. Porque sempre muda tudo, a gente está ali aberto para mudança. Então eu tenho sim um script aqui, eu tenho uma pregação que é a continuação da semana passada, mas se o Espírito Santo falar muda, eu mudo e não tenho problema, e continuo semana que vem. Sabe por quê? Porque a gente vai ficar aqui até Jesus voltar. Então eu não estou com pressa, amém? De nada, eu não estou com pressa de nada aqui. Eu só a minha pressa é para ver se as pessoas aceitam Jesus mais rápido, porque quanto mais a gente evangelizar, escute aí, quanto mais a gente evangelizar, e depois que todo mundo for ouvir falar de Jesus, o mundo inteiro ouvir falar de Jesus, Jesus vai voltar. Então, qual é a pressa que eu tenho? A minha pressa é que as pessoas sejam evangelizadas o mais rápido possível, porque isso aí vai garantir a nossa ida para o céu, amém, queridos? Fala para o irmão que está do seu lado, essa tem que ser a sua pressa também. Você tem que se apressar a ganhar multidões para Jesus, não para almoçar daqui a pouco. Diga, comer você come todo dia. Pelo menos os que estão aqui, né? No mundo inteiro não é assim. Coríntios 11,
o 23, ele começa a ensinar, né, o que é a Santa Ceia. Mas olha o versículo 17. Olha só o que ele diz no versículo 17. O 23 para frente é o que a gente lê sempre na igreja. Todo mundo conhece, todas as igrejas conhecem. Mas o 17 até o 23, poucas igrejas leem. Vocês estão aqui? Poucas igrejas leem do 17 ao 23. E vamos ler juntos para você ver como que funciona isso. Ó. Apóstolo Paulo corrigindo a igreja. Ele diz, olha, mas nisto que agora eu prescrevo, eu não posso elogiá-los. Não dá. Não dá para fazer elogio. Porque vocês se reúnem não para o melhor, mas sim para o pior. Isso é a igreja, tá? Ele está corrigindo a igreja. Porque antes de tudo, eu estou informado de que já tinha WhatsApp lá. Alguém disse para ele. Eu estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existem entre vocês divisões. E eu, em parte, eu acredito. Eu acho que não é fake news. Eu acredito que isso é verdade. Versículo 19. E é até necessário que haja entre vocês esses partidos, nessas coisas, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, preste atenção. Vocês não estão se reunindo, isso não é ceia do Senhor, não é para a ceia do Senhor que vocês estão se reunindo, não é isso que vocês comem. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, ele está ceando sozinho, sem se importar com ninguém. Enquanto um fica com fome, o outro fica bêbado. Será que vocês não têm casas onde vocês podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que eu posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? E nisto, certamente eu não posso elogiá-los. Eu não vim aqui, nem vou corrigir a igreja, mesmo pelo contrário, eu comecei falando bem da nossa igreja. E eu estou lendo aqui, não para falar e corrigir, porque na verdade nós estamos num momento muito, muito gostoso da nossa igreja. A única coisa que eu quero fazer um sinal de alerta aqui, que o Espírito Santo está me dizendo para alertar, é a necessidade de uma comunhão, mas de uma comunhão plena. O que é uma comunhão plena? Aqui está falando que eles reuniam para tomar a Santa Ceia, eles comiam demais e bebiam demais. Isso aqui era para tomar conforme a comida só. Está comendo ali, porque a Santa Ceia não é igual a gente toma hoje, amém, amados? Vamos deixar isso bem claro. Não é um negocinho assim, um cálicezinho e um pedacinho de pão ou de... Não é isso. A Santa Ceia lá era uma mesa, que era meu sonho fazer uma Santa Ceia assim, tá? É que não dá, é muita gente. Mas você pode fazer isso na sua célula, um dia que você for cear. Na célula dá para fazer, no grupo de alívio. Você faz uma mesa, lugar que tem a mesa, né? Nem todos os lugares têm. E aí o que vai acontecer? Nessa mesa é colocado alimentos. E o pão no meio, ali, e outros alimentos. E na mesa também é colocado, no nosso contexto brasileiro, o suco de uva. Por que eu digo contexto brasileiro? Porque a palavra... Deixa eu dar uma ajuda aqui para vocês entenderem isso. Ontem eu falei aqui para os líderes, mas deixa eu falar para a igreja inteira entender. Não dá para mim dar um estudo teológico aqui, então você tem que pegar rápido. Se você não pegar rápido, você vai sair daqui com um monte de nó na sua cabeça. Então pega rápido. Pastor, pode beber ou não pode? Depende. No Brasil eu posso beber? Crente pode beber no Brasil? Não. E na Itália, crente pode beber vinho? Sim. E na Argentina, pode beber vinho? Sim. Mas por que na Itália pode e no Brasil não pode? Cultura. Quando você chega na casa de um brasileiro, o que eles te oferecem de cara? De cara! Quando você chega na casa de alguém, o que eles te oferecem? Agora, se você for na casa de um italiano, o que eles vão te oferecer? Se você entrar na porta, sentar na sala deles, o que eles vão te oferecer? Inclusive na casa dos crentes. Vixe mesmo.
porque nós tínhamos um missionário na igreja que eu frequentava, ele se casou com uma argentina, ele ficou escandalizado a primeira vez que ele foi lá, porque ele é brasileiro, estava numa conexão de amor com a Argentina, foi visitar os pais dela pela primeira vez na Argentina, uma igreja séria, uma igreja tradicional, vamos dizer assim, não é uma igreja largada. E quando ele senta naquela igreja séria, na casa, está sentado na mesa para comer, está tudo certo, de repente, os pais vêm, quem estava preparando a mesa, e botam um vinho lá em cima da mesa. E começam a servir as pessoas, e ele, tipo assim, né, na igreja, não posso beber vinho, só que ele esqueceu que ele não estava no Brasil, ele estava na Itália. Ele poderia até recusar o vinho, não tem problema nenhum, porque ele não bebe. Na Argentina. Só que o fato dele não beber não tem problema. O fato é que ele se escandalizou com aqueles que estavam bebendo, e ele esqueceu que país que eles estavam. E quando eu falo beber, não é beber para se embriagar, porque os beberrões, a bebedice, está conectada com aqueles que não vão herdar o reino de Deus. E aí, por isso que o brasileiro pega isso e diz assim, na Bíblia, pastor, mas um pouquinho pode. No Brasil não pode. Eu vou te provar que no Brasil não pode. Se eu agora, ou na minha casa agora, fazer um store, uma filmagem, pegando uma garrafa de vinho, derramando numa taça, não precisa ser muito não, só metade de uma taça, para não embriagar, como a forma a Bíblia diz. É aquele cálice para você jantar, para você almoçar, então é um cálicezinho de vinho que você toma. Não é para beber. Se eu fizer isso e filmar, e colocar no YouTube ou no Instagram, não é os crentes que vão falar mal de mim. Quem é que vai falar de mim? Os crentes também, mas quem vai falar também? Quem não é crente, quem não conhece a Bíblia, porque no Brasil a cultura é saber que o crente não bebe. Então não é o crente que vai acusar crente só. Quem está no mundo vai acusar o crente e dizer, você está bebendo. Eu ouvi o pastor lá no YouTube tomando uma. Então, crente brasileiro que diz, eu posso beber à vontade, que a Bíblia não condena, esse cara está errado. No Brasil, não pode. E na igreja Fonte de Alívio, pastor pode beber? Minha orientação, não. Não bebemos. E tem mais um outro motivo que eu não falava. Vamos falar do motivo científico? Número 1, se eu nunca bebi, para que eu tenho que beber? Número 2, se eu já bebi e não deu certo, por que agora é crente eu vou testar para ver se funciona? Eu tenho aqui alguns irmãos que se converteram e vieram da bebedice. Se eu pedir para levantar a mão, é muita gente, deixa quieto, nem vou pedir. É homem, mulher, tem um monte aqui. Se eu perguntar para eles, no particular, você conseguiria tomar só uma agora, de boa? Que fosse um cálice de vinho? Aquele que foi bêbado, ele vai dizer para mim, pastor, melhor não. Você está aqui, irmãos. Mas teve um pastor na internet esses dias, que eu vi, que disse a seguinte declaração, lá na nossa igreja, a gente serve bebida para descobrir quem são os bêbados. Estou falando de novo, eu que estou pregando, eu falo 10 vezes. Porque tem gente que não está aqui do que vieram semana passada. Vocês estão aqui, irmãos? Então, ouça bem. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Nós estamos numa reunião pública que nós chamamos de Santa Ceia. E nessa reunião existe o pão. E nós aqui no Brasil não servimos o vinho. Nós servimos o suco de uva natural. Que é a uva espremida. E que na linguagem natural não é vinho. Não é suco de uva. O suco de uva é o nome que nós damos. Suco de uva. O nome é vinho. Isso que a gente toma aqui, o nome disso é vinho. É um suco de uva não fermentado. Tudo bem até aqui? Mas o nome disso é vinho do mesmo jeito. A diferença desse é que não embebeda e o outro embebeda. Então um é fermentado e o outro é não fermentado. Nós tomamos o vinho não fermentado. Mas o vinho fermentado, no Brasil, nós cristãos não podemos beber. Quantos entenderam? Por que eu estou falando isso, pastor? Cara, não sei. Pergunta para o Espírito Santo.
Na verdade, quando eu pego esse microfone na mão, eu sempre digo, Espírito Santo, faz a tua vontade nesse culto. Então, às vezes, eu mudo de assunto, eu volto no assunto anterior. Quando eu falei aqui para minha esposa, eu vou repetir 10 vezes, é porque às vezes, quem está com o microfone agora sou eu, ou seja, eu não estou querendo ser estúpido com ela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o Espírito Santo está falando algo comigo. E eu preciso repetir. Aí você pergunta, por que repetir? Porque quando Deus fala uma vez é importante. Quando Ele fala duas, meu irmão, o negócio é sério. E se Ele falar 3, é porque já está querendo vir com juízo sobre alguém. Porque o negócio é muito sério. Então, escreve aí na tua agenda. Na fonte de alívio, nós não bebemos. Nem vinho, nem cerveja, nem nenhum tipo de bebida alcoólica, onde quer que nós estivermos. E se eu viajar para a Itália e me oferecerem um vinho, lá na Itália, também eu não vou fazer, vou fazer de tudo para não experimentar. Porém, se eu estiver fazendo evangelismo, GE na casa de alguém, sementeira de paz na casa de alguém na Itália, e alguém me oferecer um vinho, como oferece um café, eu não gosto de vinho, já experimentei, não gosto. Mas eu vou pedir para pôr só um pouquinho, por educação. Sabe quem aqui não gosta de café? Não gosta de café. Tem algumas pessoas que não gostam, muita gente não gosta. Pois é, mas olha para mim, olha para mim. Se você for fazer evangelismo, presta atenção, me escuta o que eu estou te falando. Se você for fazer evangelismo, e alguém te oferecer um café, você tem que tomar. Porque você não pode desfazer daquela oferta que a pessoa está fazendo. Salvo, olha para mim, salvo se você sabe que alguma daquela comida, presta atenção, eu estou dando uma aula aqui de doutrina, salvo se aquela bebida ou refeição que estão te oferecendo, ainda que seja cultural, for oferecida para ídolos. Se você souber, porque também se você não souber, a palavra do Senhor, Marcos 16:15 diz, se você beber ou comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porque se não fosse do jeito que eu estou te ensinando, imagina eu tendo que evangelizar para indígenas, que misturam uns trecos lá que eu nem sei o que é. Imagina eu ter que evangelizar para alguma tribo africana, para alguma cultura que eu não conheço, e me oferece uma bebida que eu não sei o que é. Estou falando de coisas conhecidas aqui, amém, amados? Se eu pegar um negócio que eu não sei o que é, e me derem um pote, como educação da tribo ali, sei lá do que, e falar assim, todo mundo tem que beber aqui na roda. Então você vai orar em espírito e dizer, Pai, eu não sei o que está vindo para dentro de mim, mas eu preciso ganhar essa tribo para Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora, se eu estiver numa casa que eu tenho condições de recusar, posso estar na Itália, na Argentina, nos Estados Unidos, na China, se eu puder recusar, eu, Alain, não bebo. Por quê? Eu não bebo mesmo. Se eu não bebo no Brasil, eu não bebo em lugar nenhum. E se eu não bebo na minha casa, eu também não vou beber na festa da firma. Viu, crente? Tem gente que não bebe aqui, não bebe em casa, mas quando vai para a festa dos amigos da firma, ou quando vai para a festinha da família de final de ano, ou festinha de churrasco, aí ele aproveita, porque afinal de contas eu estou no meio da minha família. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, eu não sei se o pastor está falando de você, mas se for de você eu já estou ficando bravo. Porque eu vim aqui para ouvir outras coisas, porque eu nem bebo. Mas se ele está falando para você, meu irmão, se toca, porque eu quero continuar meu culto aqui de boa. E para aqueles que não bebem, que ouviram tudo que eu falei, então pega tudo que você aprendeu, porque você vai ter que ensinar no seu grupo de alívio.
Você concorda comigo que você vai ter que ensinar essas coisas no seu grupo de alívio? Viu, Diógenes? Você vai ter que ensinar isso no seu grupo de alívio agora. Você tem essa responsabilidade de falar para a galerinha, aqui não pode. Amém, amados? Ô, Hudson, faz tempo que você parou? O Hudson é do teatro, irmão. Ele tem que soltar essas stand-ups aí. Ele perguntou assim, ó. E se o nome do grupo de alívio for Vinho Novo? Bem, vamos aplaudir o Hudson, irmãos. Ele fez aniversário ontem. Então, hoje eu dou esse crédito para ele fazer essa piadinha. Eu vou dar esse crédito para o Hudson. Deus é bom. Amém, amados? Vamos voltar a falar de comunhão? Vamos voltar a falar de comunhão? Nós começamos bem, levamos até certo tempo bem, estávamos bem sobre comunhão. E hoje continuamos fazendo comunhão de grupos, porém duas coisas erradas estão acontecendo entre nós. Erro número 1. Existem grupos que só se reúnem por causa da comunhão. E na verdade nem é uma koinonia. Porque koinonia, irmão, comunhão, é uma reunião com um propósito específico em Cristo. Então não importa se eu estou numa sala brincando, conversando, fazendo uma resenha, se eu estou jogando ping-pong, como os meninos fizeram aqui ontem, aqui na porta da igreja. A gente fez uma reunião de líder. Gente, a reunião de líder ontem foi top. Gente, como Deus trabalhou nesse lugar ontem. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? O que foi aquilo ontem? Foi um renovo sobre nós. Eu sei que foi uma reunião de treinamento, mas ficou parecendo um relíder, uma retiro. Ficou parecendo um retiro, Deus fazendo milagres no nosso meio. E na hora do intervalo, na hora do nosso almoço, a gente pegou, os meninos foram jogar ping-pong ali fora. Então, jogando ping-pong, comendo, jogando bola, fazendo resenha em casa, uma hamburgada, né? Ou sushi, né? Sei lá o que você gosta, né? Independente do que você estiver fazendo ou comendo junto com os irmãos, aquela reunião de comunhão, olha para mim, ela tem um propósito. Então o propósito não pode ser só me alegrar, só trazer prazer para mim e para o rei estômago. Porque um grande problema da comunhão, ou melhor, a comunhão não tem problema. Tem problema de eu fazer a coisa errada e chamar o errado de comunhão, de koinonia. Então, o primeiro problema é essas comunhões, essas reuniões de amigos ou de grupos de alívio, se tornarem apenas um momento para eu comer. O primeiro alvo não é o que está sobre a mesa para comer. A comida é apenas uma isca, vamos dizer assim. E normalmente uma isca eu coloco o quê? O que coloco no anzol? E o peixe já é pescado e eu já atingi o meu propósito da pescaria, sim ou não? Então o que isso significa? Presta atenção. Significa que eu não estou indo lá para encher o bucho. Eu estou indo lá para ter momento de alegria com meus irmãos. E o que tiver sobre a mesa, ali para eu comer, é bônus. É um bônus. Mas tem gente que reúne só para comer. E quando não tem comida, quando não tem dinheiro para se comer o que se gostaria de comer, então eu não vou. Dá um exemplo aqui. Pega um grupo, não vou falar a idade, mas pega um grupo X idade, que gosta de açaí. Tem alguém que gosta de açaí aqui? É pecado. Zoeira. Quem gosta de açaí aqui? Nossa, agora levantou a mão todo mundo. O pessoal não tinha levantado porque achou que era pecado. Não é normal, fique em paz. Aí, presta atenção. Olha para mim. Aí eu tenho 3, 4 do meu grupo que nós, normalmente no grupo de relacionamento,
as pessoas sempre gostam das mesmas coisas, isso é comum. E aí eu chego para o meu grupo, ligo para ele, o grupo de alívio, eu já estou pregando, tá, irmãos? Só para você entender que eu já estou pregando. Talvez alguém está achando que vai vir a pregação, já está cansado, achando que daqui a pouco ele ainda vai pregar. Meu Deus, que hora que eu vou chegar em casa? Vira para o irmão que está do seu lado, ô apressadinho. Vou logo fazer sua passagem. Passagem para você ir para sua casa. Você pensou que era para o quê? Erro número 1 é o erro de estar reunindo só para comer. Então, quando esse grupinho de 4, 5 pessoas que se conhecem aqui na igreja, eles ligam um para o outro e dizem, aí, vamos para o açaí? Vamos. Tudo bem. Comer o açaí, vamos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não. Ah, eu não posso pagar para todo mundo. Eu tenho, mas não vou pagar para todo mundo. E eu não tenho. Ah, então deixa quieto. E o que acontece? Aquela reunião que poderia acontecer naquele final de semana, que poderia ir os 4, e convidar mais uma pessoa, até para evangelizar, convida um amigo de fora, um amigo da escola, para estar junto ali no momento. Essa oportunidade não aconteceu, porque eles estavam querendo reunir só para comer, e quando o dinheiro não deu para bancar o açaí, eles simplesmente disseram, nem vamos fazer nada. Então isso que eles iam fazer, isso que se desse certo, e eles se reunissem, o nome disso não era coinonia. Você pode dar qualquer nome que você quiser, reunião de amigos, o que você quiser chamar, mas não é coinonia bíblica. Porque a coinonia bíblica ela tem propósito. É você sempre estar com seus amigos, alguma coisa boa vai acontecer. Ainda que seja só para alegria, para contar piadinha, para o Hudson fazer as piadinhas dele, não tem problema. Desde que você saiba que você está ali com um grupinho que está se reunindo, que vão orar, de repente, na hora da alimentação. Talvez, se alguém chegar mais triste ali, você convidou para uma resenha, mas de repente tem uma pessoa ali, cabisbaixo, alguém vai se manifestar para dizer, não, espera aí, gente, a gente não pode ficar aqui, olha como é que está o fulano, vamos orar, vamos orar. E essa reunião, essa coinonia não tem vergonha de orar pelos seus amigos. Ela não tem vergonha de levantar uma oração a qualquer momento. Essa coinonia não tem vergonha de, por exemplo, puxar um louvor. Vamos cantar? Mas como cantar? A gente está aqui no Sesc, vamos cantar aqui? Vamos começar a cantar aqui, na beira da piscina do Sesc. Qual o problema? Porque uma coinonia é uma reunião que foi ali para o Sesc, para piscinar, para fazer um piquenique, mas eles não perdem a oportunidade de fazer alguma coisa que o Espírito Santo guiá-los. Vocês gostam de tema, eu também gosto. Vou dar o tema. Coinonia. A revolução do amor já começou. Escreve aí, coinonia. A revolução do amor já começou. Eu só comecei falando um pouco mais sério assim, porque a Santa Ceia ela é muito importante. E como a gente não pode tomar a Santa Ceia de qualquer jeito, esse é um erro que estamos cometendo também. Deixa o pessoal sair ali. Ok. Amém. Rebeca, tá tudo bem, filha? Tá? Amém. Aleluia. O motivo para o qual o Espírito Santo está me levando a ministrar isso aqui para vocês hoje é porque nós, como igreja local e como igreja de Jesus, acho que pelo menos aqui no Brasil, não vou falar fora do Brasil porque eu não tenho acesso a tanta informação assim, mas para o Brasil eu posso falar. A Santa Ceia brasileira tem sido banalizada. Onde como eu te falei, um cálicezinho e um pedacinho de pão
tem sido um ritual religioso. O que é um ritual religioso, irmãos? Quem aqui já foi de outra religião, como eu já fui, e que a gente pegava uma fila no meio do corredor, alguém dessa religião pegava o cálice, parecido com esse aqui, molhava um pedacinho de pão, que tinha outro nome chamado hóstia, molhava e colocava na sua boca. Quem já participou dessa religião? Quem já participou, mas não chegou a tomar porque o padre não te perdoou na cabine? O padre não perdoa e desperdoa ninguém. O padre dá um monte de coisa para a gente fazer. Eu lembro quando eu ia na cabine falar, eu terminava de contar meus pecados lá, eu era jovem, adolescente ainda, e quando eu terminava, ele falava assim, olha, 10 Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, e aí eu ia lá, ajoelhava na cadeira, lá no banco, e começava, porque a missa ia começar, 9 horas, e aí já era, sei lá, 20 para as 9. Então eu tinha 20 minutos para orar 10 Pai Nosso, porque eu tinha que tomar a ceia. Então eu começava. Para nós, nosso santificado seja feito a tua vontade na terra como no céu. Para nós, nosso santificado seja o vosso nome, seja feito a tua vontade na terra como no céu. Para nós, a Maria cheia das graças, futuro das ações de Jesus. E aí vai, 1, 2, 3, isso tinha que ser até dar o horário da missa. Aí quando eu terminava, aí eu levantava. Perdoado, santificado. Isso era verdade ou era mentira o que eu estava vivendo, irmão? Verdade. Tem gente que vive isso com sinceridade de coração. Ele está praticando um ritual que foi ensinado para ele, mas a sinceridade dele, eu não era tão sincero assim. Mas tem gente muito sincera, que se ajoelha pedindo perdão para Deus e fazendo esse monte de rezas, e que sim, na cabeça dele, eles estão arrependidos. E a maneira que ensinaram eles a adquirir este perdão foi desse jeito. A única maneira que eles entendem que são perdoados é se fizer desse jeito, não tem outra maneira. Até que eles aprendam a maneira correta, até que eles aprendam outro jeito que eles não conhecem, é daquele jeito que eles vão entender que eles vão alcançar o perdão de Deus. Então não diga que quem ajoelhou ali, ajoelhou mentindo. Tem muita gente que ajoelhou falando a verdade. Tem muita gente que entrou na cabine sincero, com sinceridade de coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque senão o contrário disso seria a igreja evangélica protestante. E o que é o contrário disso? A igreja evangélica protestante. Agora, é verdade então que todos os crentes que pegam a Santa Ceia na mão e tomam a Santa Ceia, eles entenderam o que é perdão de Jesus de verdade? Você acha que é isso? Você acha que todo mundo que toma a Santa Ceia na sua igreja, ou você que está aqui convidado, ou você que está aqui de outra igreja, você acha que todo mundo que toma a Santa Ceia sabe o que está fazendo? Nos dias de hoje, não. As pessoas distribuem a Santa Ceia como se a Santa Ceia fosse alguma coisa social que o governo oferece, ou que uma fila que está tendo um evento, um show, um sei lá o quê. Vamos todo mundo aqui tomar a Santa Ceia e começa a distribuir. Então, quando a igreja começa a fazer dessa maneira, o entendimento sobre Santa Ceia, ele começa a se perder, como aconteceu na igreja de Corinto. O que aconteceu nessa igreja de Corinto aqui? Eles eram corintianos, então eles... Não, estou zoando. Nessa igreja de Corinto, começou tudo certo em Atos dos Apóstolos. Estava tudo certo, a Santa Ceia lá, Atos 2, versículo 47 ali, naquele meio de campo ali. Eu não lembro quais todos os versículos, mas Atos 2, ali no final. Ali a gente tem todo o que a igreja primitiva fazia. Eles praticavam a doutrina dos apóstolos,
eles se reuniam de casa em casa para partir o pão. Eles tinham comunhão uns com os outros. Olha lá, está ali, ó. E eles perseveraram unânimes no templo. Ou seja, vamos traduzir para o dia de hoje? Eles vinham para a igreja de domingo, como a gente está aqui. Eles iam para o grupo de alívio e partiam o pão lá no grupo de alívio, de casa em casa. Ou seja, tinha várias casas que eles partiam o pão, tinham comunhão. Partir o pão aqui de casa em casa é koinonia. Tá? Era um partir de pão com propósito, era uma comunhão com propósito. E eles tomavam as suas refeições ainda em koinonia, tá? Ainda em koinonia. Eles tomavam as suas refeições com alegria e também com singeleza de coração. Essa igreja é uma igreja perfeita, essa igreja aí. Ela tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo. Essa igreja de Atos tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo. É uma igreja que estava começando agora, então o coração deles estava explodindo em amor. Explodindo em amor. Porém, a igreja foi crescendo e foi se espalhando pelo mundo e chegou em Corinto. E quando a igreja chega em Corinto, isso que acontecia, chegou lá, que era assim que eles faziam, eles tentavam copiar. E você sabe que cópia de coisas, chega um momento que você passa uma informação para um, que passa para outro, que passa para outro, vira telefone sem fio. Sim ou não? Então o que chegou em Corinto? Quando chegou, ó, vocês vão comer? Na hora que vocês sentar para comer, vocês estão comendo aí? Estão enchendo bucho aí? Você para no momento que estivesse comendo, no churrasco que vocês estão fazendo aí, tem que ter um momento lá da ceia. Aí vocês param, não grava isso aí não precisa ir para a internet não. Aí nesse momento vocês pararam, encheram o bucho, aí tem um momento que a gente tem que parar para fazer uma oração qualquer e tomar a Santa Ceia. Foi isso que chegou neles. Então eles entravam num churrasco, numa reunião lá de igreja, e começavam a comer, e tome vinho. Já tinha irmão virando a garrafa na boca do outro. Aí alguém gritava no meio, ei, a Santa Ceia. Santa Ceia. Aí pegava alguma coisa que sobrava, e quando às vezes nem sobrava, porque o Paulo disse o seguinte aqui, às vezes você reúne para comer, nem espera o outro, às vezes não sobrou para o outro o que tinha para comer, e aí eles faziam uma oração qualquer, faziam o que eles queriam fazer, e aí orava lá, sei lá que tipo de oração que eles faziam, e comia ali e dizia que aquilo ali era a Santa Ceia. Paulo falou, vocês estão se reunindo para o mal e não para o bem. Isso daí que vocês estão fazendo não é koinonia. Não tem nada a ver com o que eles fizeram em Atos. E Paulo começou a corrigir a igreja. E eu quero que vocês saibam que a Santa Ceia nada mais é do que, não é um ato religioso que Jesus constituiu, da maneira que a gente conhece. E apesar da gente fazer desse jeito aqui, lá no fundo do meu coração, de verdade, eu gostaria que tivesse mais coisa. Eu gostaria que cada Santa Ceia fosse uma mesa. Então, num grande ambiente com mais de 100 pessoas, eu não consigo fazer uma mesa para 100, é difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, no grupo de alívio é possível. No grupo de alívio, na célula, é possível. Num pequeno grupo, é possível. É possível você montar uma mesa e colocar as coisas que vocês tiverem lá. Sei lá o que vocês têm lá. Chá, bolacha. Tem um cachorro quente, tem alguma coisa? Tem. Põe tudo na mesa. Todo mundo senta. Pastor, eu não tenho mesa no meu grupo, mas dá para sentar no chão? Tem chão? Tem? Ou é um buraco? Tem chão. Então, se tem chão, dá para você estender no chão umas almofadas ou algum lugar para sentar, todo mundo sentado no chão. Uma mesa posta ali, sei lá, põe 2 blocos, uma tábua. Estou indo para o lugar mais pobre, vamos dizer assim. Ou mais rico. Pode ser que esse lugar seja o mais rico de todos. Põe 2 blocos, uma tábua, coloca os alimentos em cima. E aí começa então o grupo a acontecer. Tiver que fazer louvor, faça. Se tiver que dar testemunho, dê. Se tiver outras coisas para acontecer, que aconteça. Se tiver brincadeiras para brincar, brinque. E a comida está ali, está todo mundo comendo. Ou antes, ou no final, não sei quando. Falar, queridos, estamos aqui, nessa grande reunião de Santa Ceia. Fala para o irmão que está do seu lado, da Santa Ceia.
não é aquele pedacinho de pão e nem aquele copinho. Diga, a Santa Ceia é o momento integral. Vou dar um exemplo para você. João capítulo 13. Agora eu vou falar do professor, tá? Não estou falando de alguém que ensinou para alguém, que ensinou para alguém, que ensinou para alguém. Vou falar do professor. Quem era o professor? Quem era o professor? João capítulo 13. Ele se senta para tomar a Santa Ceia com os seus discípulos. E na verdade, ela foi chamada de santa por quê? Porque Jesus estava lá. Porém, a ceia de Páscoa, ela já acontecia, né, Daniel? Desde o tempo de Moisés. Desde o tempo de Moisés já tinha Páscoa. Já era uma ceia. E como é que era a ceia de Páscoa, irmão? Tinha cabrito, sabe? Tinha lá um assado, né? Vamos dizer assim, uma carne assada de cabrito. E eles tinham que comer o cabrito inteiro. Eles tinham que praticar a Páscoa. E lá na Páscoa, Êxodo capítulo 12, Deus disse como é que era para fazer. Então tinha o cabrito, tinha vinho, tinha ervas amargas, tinha outras coisas. Só que na hora de fazer a oração, então pegava-se o pão e o cálice. Jesus pegou o pão e o cálice no momento da oração. Então, de tudo que tinha ali na mesa, ele pegou o pão e disse, aqui é a representação do meu corpo. Pegou o cálice e falou, isso aqui vai representar o meu sangue. Mas na mesa não tinha só isso. Vou repetir, na mesa não tinha só pão e vinho. Na mesa tinha outros utensílios, inclusive carne assada. Mas o que foi a Santa Ceia? A Santa Ceia não foi aquele momento exclusivo do pão e do cálice. E eu tenho certeza que não foi, porque está escrito. Talvez o momento mais crucial nem foi esse, mas somado com qual momento? O momento que Jesus vai, tira a tua túnica, se ajoelha diante de alguém, entre aspas, menor do que ele. Os discípulos ficaram indignados com aquela atitude. O próprio Pedro se levantou revoltado e falou, jamais o Senhor vai dobrar o joelho. Eu não vou deixar o Senhor lavar meu pé, ficar de joelho na minha frente, jamais. Não, não, não. E Jesus dá uma resposta para Pedro muito séria. Ele falou assim, olha Pedro, é o seguinte, você me chama de Senhor, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês estão falando a verdade, porque eu sou mesmo. Ele falou, eu sou. Ele repetiu a frase de Deus, lá no deserto, quando Moisés perguntou, quando o faraó perguntar quem o Senhor é, o que eu digo? E aí Deus falou, quando ele perguntar, diga, o eu sou te enviou. E agora na Santa Ceia, João capítulo 13, Jesus diz, olha, vocês me chamam de Senhor, Mestre, vocês estão falando a verdade, porque eu sou. Gente, vocês podem me acompanhar, jogando o versículo aí, tá, Danilo? Fica à vontade. Vocês estão falando a verdade porque eu sou mesmo. E ele repete. Só que ele diz assim, se eu sou, estou me curvando diante de você e lavando os seus pés, eu que sou o Senhor, estou fazendo isso, então vocês devem fazer isso com todos. E aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Diga para o irmão que está do seu lado, isso é Santa Ceia. Vocês estão aqui, amados? Então a Santa Ceia não é só isso. Então presta atenção, por que eu estou falando que os crentes erram feio também. Porque quando eu penso que a Santa Ceia é só pegar um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva, e ir para minha casa e dizer, eu já tomei ceia, e quando você estiver lá fora, você não serve ninguém, você não cuida de ninguém, e você não lava o pé de ninguém, então você não tomou Santa Ceia. Eu vou pedir uma coisa, cadê o Everson? Quem está aqui responsável? Maria, vai lá, porque a gente já teve período de louvor aqui, avisa para eles que eles têm que pegar menos. Talvez o Espírito Santo está conduzindo ali, é que infelizmente a gente vai construir lá atrás um outro, como é que fala? Um outro ambiente vai ser construído lá, é que senão a gente não consegue fazer as duas coisas. Então, queridos, voltando aqui. Então a Santa Ceia tinha o quê? Na Santa Ceia tinha todas as comidas na mesa, na Santa Ceia tinha cálice, na Santa Ceia tinha pão, na Santa Ceia teve serviço.
E na Santa Ceia teve palavra de conhecimento. Por isso, numa Santa Ceia dessa aqui, ou qualquer outra Santa Ceia que estiver acontecendo, se no nosso meio também não estiver habitando o espírito de revelação, segura essa aí que eu estou te dando é novidade para você agora. Durante a Santa Ceia também tem que habitar o espírito profético, que revela e também dá palavra de sabedoria e de conhecimento. Porque no meio da Santa Ceia tinha traidor. E a palavra de conhecimento tomou Jesus, o Espírito toma Jesus e fala: no nosso meio há um que vai me trair. E por isso nesses dias, segura essa, nós estamos vivendo um período pré-avivamento, ou o último avivamento que vai acontecer antes da volta de Cristo. Todo mundo está falando isso, o mundo inteiro está falando isso profeticamente falando, que a gente vai viver um último avivamento. Está chegando, está chegando. E quando chegar, já está chegando, ele vai chegar recheado do espírito profético, como era nos tempos de Jesus e como era nos tempos dos apóstolos. Então a palavra do conhecimento habitava no meio da Santa Ceia. A revelação, que é o que vocês conhecem, né? Revelação, é a palavra do conhecimento, habitava no meio da Santa Ceia. No meio da Santa Ceia não podia ficar pessoas impuras no meio, por isso teria que ser revelado o homem da iniquidade que estava habitando ali. O espírito, né? Não vou colocar esse cargo sobre o Judas, mas o espírito que estava sobre Judas, o espírito do anticristo estava sobre Judas naquele momento. E ele precisa ser revelado. Então, aonde há Santa Ceia, tem que ter revelação de que se tiver algum demônio ali, se tiver algum espírito contrário a Deus ali, esse demônio não pode fazer parte da Santa Ceia. Ele tem que ser desmascarado. Então me fala, como é possível a gente vir aqui todo mês cear? Não, é possível porque a gente já estava fazendo assim. A igreja de Jesus está vindo toda vez tomando ceia aí, tomando ceia, mas em nenhum momento há uma palavra de revelação desmascarando o espírito do anticristo que está dentro da igreja. Não há, ninguém se levanta para dizer: no nosso meio há um traidor. Agora, quantas santas ceias nós já fizemos? Nem vou falar mal das outras igrejas, vou falar da gente. Quantas santas ceias nós aqui já fizemos? Quantas santas ceias nós já fizemos no grupo de alívio? E que o espírito do anticristo estava lá, com fofoca, com contenda, com espírito de morte, querendo matar o grupo de alívio. E detalhe, grupos já morreram, porque o espírito não foi revelado. E o Judas ali presente conseguiu destruir o grupo. Mas aquele grupo não tomava Santa Ceia todo mês? Tomava ou não tomava? Não, eles comiam apenas alguma coisa. Mas se fosse Santa Ceia de verdade, não estou julgando genericamente todas as pessoas que estavam reunidas ali, não estou generalizando, porque a cada indivíduo o próprio Deus cuida de quem está falando a verdade, quem está fazendo a mentira. É igual eu falei para você, que até lá naquela outra religião, tem gente que entra com sinceridade de coração ali na capelinha do padre, é de coração que ele está fazendo aquilo. Então Deus é quem vai julgar quem fez de coração, quem não fez, quem fez certo, quem fez errado. Esse julgamento não me pertence, amém, amados? Agora, o que eu posso falar como profeta é que sim, havia e há, em nossas celebrações de ceia, espíritos contrários a Cristo. Por isso que eu estou dizendo anticristos, e não é a pessoa, é o espírito. Só que o que acontece? Entra a ceia, sai Santa Ceia, e a palavra não se manifesta, a palavra de conhecimento, o poder o profético não se manifesta. Nós estamos construindo o reino de Deus na igreja apostólica, e ali está ali o pilar apostólico e um pilar profético. E neste tempo de avivamento, levanta a sua mão. Neste período de avivamento, Deus está restaurando tantas coisas e construindo um reino de Deus. E nessa construção está escrito, nesta construção também tem que ter, no meio dessa construção, uma coinonia legítima, uma coinonia com propósito. E no meio dessa coinonia com propósito, se espíritos contrários a Deus estiverem naquele meio, quando tiver coinonia com propósito espiritual, o Espírito, a palavra do conhecimento, os dons do Espírito Santo vão se levantar, e aquelas pessoas, aqueles mentirosos, os traidores, os fornicadores, os pecadores, os que não se arrependem, eles vão ser envergonhados.
Ou vão sair como Judas, vão sair de fininho pela porta dos fundos, porque Judas fez assim, saiu de fininho pela porta dos fundos, só para terminar o que ele já estava combinado dele fazer. E Jesus ainda disse para ele, ó, o que você tem para fazer, faz depressa. Jesus primeiro revelou que tinha alguém, olha para mim, palavra de conhecimento. Depois ele deu uma palavra de sabedoria para Judas. Qual foi a palavra de sabedoria? Vai e faz o que tem para fazer depressa. Porque pode ser que Judas estava com uma dúvida, sabe? Eu não sei o que eu faço. Será que eu traio mesmo? Será que eu tenho que trair? Jesus estava dizendo assim, cara, você já traiu. No teu coração você já traiu. Então o que você tem para fazer? Já faz logo. Não procrastina com o que você tem para fazer. Diga comigo, numa santa ceia, tem palavra de conhecimento e tem palavra de sabedoria. Numa santa ceia, numa koinonia bíblica, tem serviço e humildade. Aqueles que estão tomando santa ceia, mas não querem contribuir com a noiva. Só tem adultos aqui, certo? Tem adultos aqui? Senão você pode ir para a classe das crianças. Porque o apóstolo Paulo disse o seguinte, eu não pude falar com vocês como adultos, porque vocês não conseguiam ouvir. E agora eu tenho que começar a falar com vocês como crianças de novo. O apóstolo Paulo falou. Então eu vou falar aqui como para adultos, amém, amados? E se você não suportar essa palavra ou não entender, então no próximo culto você vai para a sala das crianças. Ou talvez, se você for um pouco mais maduro, tem a sala dos adolescentes. Mas o que eu estou falando aqui é para crente maduro, crente adulto. E para crente adulto, eu não vim aqui bater em ninguém, eu te falei, eu estou feliz. Hoje eu estou num dia muito, muito, muito feliz. Feliz com as promessas de Deus, feliz com o que os meus olhos viram, feliz com a reação no meu espírito, feliz com os testemunhos que eu tenho ouvido, com o que aconteceu aqui ontem, com as lágrimas derramadas. Não tem como eu estar triste hoje, hoje não tem como eu estar com raiva de nada, hoje é um dia que eu estou muito bem. E por isso que eu estou muito bem, eu estou tratando na Santa Ceia de uma maneira que talvez, eu nem lembro quando eu preguei uma palavra tão séria igual eu estou pregando hoje sobre a Santa Ceia. Porque, líderes, vocês estão aqui, liderança da Igreja Fonte de Alívio, está aqui? Hoje é uma continuação do Perseverão. E o que ensinamento que eu estou trazendo aqui? Que todos os nossos grupos de alívio têm que levar a sério a Santa Ceia. Os crentes que estão lá no grupo de alívio, que não podem estar no culto de domingo, apesar que eu não entendo isso, tá? Isso não combina, porque a igreja de Atos dos Apóstolos diz que eles estavam de casa em casa, sim ou não? Estava no grupo de alívio, sim ou não? Mas eles perseveravam no templo. E como pode alguém dizer que é crente fiel só indo no grupo de alívio? Não é fiel. Ele é alguém que está iniciando, é alguém que está começando agora, que não entendeu direito, ou que o líder dele não ensinou para ele, mas ele não pode ficar a vida frequentando só o grupo de alívio, porque a Bíblia é clara, a regra é clara, eles estavam de casa em casa, mas eles estavam perseverando no templo, juntos. Vocês estão aqui? O que isso significa? Ou que o líder não ensinou, ou não está ensinando, ou que a pessoa já aprendeu, mas não se converteu. Vocês estão aqui? Ou ela se converteu, já entendeu, mas ela não se converteu e ela é rebelde. E ela diz, eu quero ficar aqui, mas eu não quero ir naquela igreja. Porque um dos princípios da Santa Ceia é servir o próximo. E quando como que eu vou pedir para alguém servir alguém, se ele nem está aqui, ele nem está aqui no domingo porque ele diz que não gosta de estar no meio dessas pessoas, eu não vou com a cara daquelas pessoas. Eu não vou com a cara daquele pastor, ele é muito chato. Não se arregala o olho não, irmã. Eu já ouvi isso daí. É sério. É que a irmã regalou o olho, tipo, alguém falou isso, né? Foi o que eu entendi com os olhos dela. Alguém fala uma coisa dessa? Fala, irmã. Fala. Por incrível que pareça. Tem pessoas que falam. E quando não fala, pensa. Pastor, como é que você sabe? Você lê pensamento do senhor Dr. Xavier agora? Não. É porque aqueles que já pensaram, vieram em mim para pedir perdão e dizer, eu pensei sobre o Senhor isso, e já faz mais de 1 ano, de 2 anos e etc.
E eu fiquei pensando no meu coração, eu penso, como que aguentou ficar tanto tempo com essa coisa guardada? Como que aguentou? Lauana, eu quero te fazer um pedido, por favor. Quando você não gostar de alguma coisa que eu falar, me fala logo. Rápido. Não guarda nada. Vira para o irmão que está do seu lado e fala de novo. Fala para ele, de novo. Não sei se o pastor está falando com você. Mas caso for com você, fala para ele, ó, não tem ninguém falando por irmão. O irmão está sozinho ali, ó, aquele irmão ali, ó. Alguém fala na cara dele ali, ó, irmão, aqui, ó, o de branco aí, ó, atrás do Zé aí, ô Zé, esse irmão, fala para esse irmão atrás de você falar com o outro que está ali sozinho também, ali, ó. Fala para ele aí, ó, eu não sei se Deus está falando com você. Mas se ele estiver falando com você, se eu fosse você, eu me tocava. Tomava vergonha e fazia o que é certo. Quem está aqui? Pastor, o que é certo então? Primeiro, certo é sentar na mesa com sinceridade. Porque se você está sentado numa mesa, presta atenção, se você está sentado na mesa e que você não é sincero, então você é um Judas. Vou repetir. Se você está sentado numa mesa onde você não tem transparência, você é um Judas. Porque alguém que senta na mesa e tem alguma coisa estranha no coração, se ele não for um Judas, ele vai abrir a boca. Por exemplo, Pedro. O Pedro sentiu algo esquisito ali. Não, você tem que lavar o pé. Pedro, não, não vou. Ele abriu a boca, irmão. Ele não concordou com o líder. Pedro concordou com Jesus? Não! Então ele rapidinho abriu a boca. E falou, mas Jesus, jamais, eu não vou me lavar. Eu já estou... Não, que isso? O senhor não vai fazer isso? Eu não concordo que o meu líder me lave. Não. Porque quando você se expõe, irmão, a sua dúvida, a sua incerteza, mesmo que você achar que o líder está fazendo alguma coisa errada, o que acontece nesse momento? Só tira ela daqui porque os irmãos estão prestando atenção nela. Não é nem por causa dela, é por causa de quem está prestando atenção nela. E aí o que acontece, irmãos? Quando você se expõe, olha para mim, quando você se expõe, como Pedro se expôs, pode ser que você esteja errado. E qual o problema? Você vai ser corrigido e vai dar tudo certo. Então o que aconteceu com o Pedro? Pedro foi corrigido, Jesus falou, olha, se você não deixar eu lavar seu pé, eu ainda estou em João capítulo 13, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, todo exageradão, né? Falou, então, já que não pode lavar meu pé, então eu não vou ter parte com o senhor? Não. Então me lava tudo. Pedro, você não está entendendo, filho. Aí você tem que explicar de novo. Tem crente que você tem que explicar de novo? Tem. Líderes de célula, eu não vou poder explicar de novo sobre tudo isso. Mas você pode explicar lá no seu grupo de alívio. Tudo de novo. Porque tem gente que vai ter que ouvir tudo de novo. Pedro não estava entendendo nada. Aí Jesus falou, Pedro, se você já tomou banho em casa, não precisa tomar banho de novo. Você precisa só lavar o pé, porque afinal de contas, você veio de sandália e sujou seu pé e não pode comer aqui com a gente na mesa de pé sujo. Então, eu estou falando de lavar o pé, é só simbólico, Pedro. Jesus ainda não tinha dado a lição de moral. A lição de moral ia vir depois que ele lavasse. Só que Pedro já queria explicação antes. Fala para o irmão que está do seu lado, sabe qual é o seu problema? Você quer descobrir o que o pastor vai terminar de falar. E como que vai terminar esse culto? Diga, você não tem paciência de esperar a direção do Espírito Santo. E tem gente que fica alvoroçado no culto, sabe por quê? Porque o culto para ele é 2 louvores. Eu até perguntei para a Kézia ali, para os meninos, falei, quantos louvores já cantou? 2. Eu fico com medo, porque às vezes a pessoa, você pede falando mais um. E eu fico preocupado, será que eles têm mais um? E se eu falar 4? Será que tem mais um? E se eu falar esse culto inteiro vai ser de louvor? E só para vocês saberem, o Espírito Santo já fez isso aqui. Vocês estão preparados? Então a gente não pode ficar querendo falar o que o Espírito Santo vai fazer. Ontem eu saí de casa, orientei minha esposa no carro, falei, olha, não me cutuca.
Por quê? Porque eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer lá. Eu não tenho cronograma, eu não escrevi. Vamos deixar a coisa rolar. E foi. Uma benção. Hoje eu vim para casa com nada disso aqui. Eu vim para aqui, para a igreja, com nada disso aqui para te falar. Eu estou com uma pregação que você já sabe qual que é, você já sabe o tema, já sabe, mas o Espírito Santo falou, para tudo e fala isso aqui. Por quê? Porque é importante para o Espírito Santo. Mas e a outra pregação também não é importante? É. E no devido tempo a gente vai pregar ela. Vocês estão aqui? Koinonia. Diga comigo, koinonia. A revolução do amor, ela já começou. Então, numa mesa de Santa Ceia, ela tem que ter serviço. Então, quando você põe no teu coração, não quero fazer nada nesta igreja, não me chame para nada, eu quero ficar aqui no meu cantinho e não quero ser incomodado por seu ninguém. Sabe o que você está dizendo para mim? Para mim não, você está dizendo para Deus. Sabe o que você está dizendo para Jesus? Você está dizendo, Jesus, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Porque se o Senhor lavar meu pé, eu vou ter que lavar o pé do outro. Então eu não quero lavar pé de ninguém. Então eu quero ficar no meu cantinho. E a resposta de Jesus é clara. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Por isso que muita gente foge dessa igreja aqui. Por que as pessoas fogem? Porque a gente, esse tipo de palavra que eu estou trazendo aqui, ela instiga, motiva, mas ao mesmo tempo ela te pressiona a sair da sua zona de conforto. Diga, a Santa Ceia é uma santa pressão para os discípulos de Jesus sair da zona de conforto. A Santa Ceia disse, vocês vão ter que sair daqui lavando o pé dos outros. E só tinha 2 grupos de pessoas ali dentro. Os que saíram para lavar o pé dos outros depois que foram convertidos genuinamente. E aqueles que mataram Jesus. Que traíram Jesus. Que foi só um, o Judas. A pergunta que não quer calar. Depois dessa ministração. Depois que a gente tomar a Santa Ceia. Quem é que vai sair daqui para me ajudar a lavar pé de gente? Ou vai sair daqui para preparar para mim a minha morte ali na rua? Falando mal do pastor, descendo a lenha nele, falando mal da sua igreja e matar a sua igreja. Matar a igreja local ou matar o líder da igreja local. Só tem esses 2 grupos de pessoas aqui. Não existe a terceira opção. Ou você é comigo, como disse Jesus. Jesus disse, ou você é comigo, ou você é contra mim. Não existe a terceira opção. Não existe a terceira via. Se você está sentado na Santa Ceia, na mesa da ceia, ou você toma a ceia para fazer parte com Jesus, do que Ele é, do seu propósito, do reino de Deus, para lavar pé de gente, para perdoar gente como Jesus perdoou Pedro, porque Jesus lavou o pé de Pedro. Na sequência, mais para frente, ele teve que perdoar Pedro. Vocês já sabem dessa história, do Pedro, tu me amas e tal. Jesus teve que perdoar o Pedro. Então, lavar pé de gente significa perdoar aqueles que te negaram. E pasmem, olha para mim. O Judas poderia ter sido perdoado. Você sabia disso? Porque a mesa da Santa Ceia, Jesus não ia mentir, ele poderia perdoar. Jesus não liberou perdão para Judas, não foi porque Jesus não estava com o coração aberto. Porque ele estava com o coração aberto para perdoar Pedro, tanto é que Jesus voltou para se encontrar com Pedro, se eu não me engano, depois acho que foi a 2ª ou 3ª vez que eles já tinham tido encontros, e agora no último encontro Jesus falou, esse aqui vai ser exclusivo, esse vai ser para Pedro. E Jesus foi atrás, diga comigo, Jesus foi atrás do negador. Sabe o que significa isso? Alguém me negar a minha autoridade, negar o meu pastoreio, como já fizeram aqui nesta igreja. Teve pessoa que olhou no meu rosto e disse, para mim você não é pastor coisa nenhuma. Falou para mim, olhando no meu olho. A negação do meu ministério. Sabe o que Jesus fez quando negou ele? Ele foi atrás da pessoa
e disse: você me ama? Me ajuda. Apacenta minhas ovelhas. Ele não foi e disse assim: Pedro, tu me amas? Amo. Então, senta no final do culto e fica lá sem fazer nada, frequenta o culto de domingo. Foi isso que Jesus disse para Pedro? Ele disse: Pedro, tu me amas? Amo. Então, se você me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Me ajuda a lavar pé de gente. Me ajuda a cuidar de gente. E o entendimento sobre a Santa Ceia está envolvido. Preste atenção. Vamos comigo? Vamos comigo? Entendimento sobre a Santa Ceia. Santa Ceia, a maior coinonia do planeta. Ponto. Vamos mudar o título? Vamos mudar o título, Danilo? Coinonia, a maior, Santa Ceia, a maior coinonia do planeta. O outro título também está correto, porque a revolução do amor começou dentro da Santa Ceia. A revolução do amor começou dentro da Santa Ceia. A Santa Ceia é a maior coinonia do planeta. Por quê? A Santa Ceia, primeiro, nos ensina a estar no lugar que tem que estar. Então, se os irmãos estão reunidos para cear, eu não devo estar em outro lugar. Pergunta: por que tem irmão que não veio na Santa Ceia hoje? Por que você está na internet aí, meu queridinho, queridinha? Você deveria estar aqui. Ou na sua igreja, se você é de alguma igreja evangélica. Se você não é de Jesus, ou ainda não conhece Jesus, não sabe do que eu estou falando, procura uma igreja evangélica. Se quiser, vem, procura a gente. A gente vai te ensinar essa e outras coisas. Mas você que já é da igreja Fonte de Alívio, você que já é de outra igreja, por que você está na internet e você não está tomando ceia na tua igreja? Fica a dica. Primeiro lugar da Santa Ceia, estar no lugar que deveria estar. Reunido no templo com os irmãos. Segundo lugar, reunir não para encher o bucho, não para dar glória e honra para o rei estômago, mas para ver o que Deus tem para mim naquela mesa. O que Deus tem para mim nessa mesa? O mestre me chamou para uma mesa. O que Deus tem para mim? Então, estar sentado com humildade. 3, absorver os ensinamentos do mestre. Então, se o mestre quer nos ensinar, se o Espírito Santo quer nos tratar naquela mesa, deixa o Espírito Santo te tratar. Você está aqui? 4, aprender com Jesus a lavar os pés e identificar que eu só posso participar da Santa Ceia se eu também estiver preparado para cuidar de gente. 5, não sentar na mesa contrário à liderança, ou ao que Jesus está falando, ou ao que os ensinamentos da palavra de Deus, ou a qualquer outra rebelião contra Deus. Porque se você sentar na mesa, você vai comer o que tiver ali, mas na sequência você vai se tornar um Judas, um diabo. Porque eu não sei se você sabe, mas o que Jesus disse na Santa Ceia foi: entre nós há um diabo. Tem gente que está começando a ficar mais sério do que no início. Eu já estou em que lição? Eu estou contando aqui. Qual que você está apontando aí? Eu acho que é 6. Participar com Jesus de tudo aquilo que Ele propôs. Sentar na mesa é participar com os irmãos, receber tudo que foi me dado. E uma vez que eu levantar daquele lugar, os discípulos ainda não sabiam disso, porque Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então a gente está num lugar melhor do que os discípulos. Vou repetir. Os discípulos sentados na mesa não sabiam que Jesus que ia morrer daqui a pouco e que Ele ia ressuscitar. Eles estavam ainda meio perdidos. Mas nós já sabemos, sim ou não? Então, se nós já sabemos, o nosso compromisso é maior do que os dos discípulos. Então, se nós já sabemos o que aconteceu, nós já sabemos dos fatos, então significa que depois que eu levantar da mesa, eu já sei que eu vou ter que cuidar do rebanho do Senhor. Eu já sei, não precisa ninguém me falar, está escrito. Vira para uma outra pessoa que não está do seu lado, porque essa daí já está enjoada de você, vira para outra pessoa. Para trás, deve estar atrás de você, na frente, não sei. E diga para ela assim: olha, eu sei que você está com essa cara de nada, porque na tua cabeça, Santa Ceia era religião. Você participava do ritual,
e estava aceito e ponto final. Mas agora, o Espírito Santo está te dizendo o verdadeiro significado da ceia. Isso está te incomodando. Você está pensando sobre a tua vida. Porque eu sei que você está pensando. Porque se você não estiver pensando, você já está morto. Então, no mínimo, você está pensando sobre a tua vida. Cada palavra que o pastor está te falando está te incomodando mais e mais. Eu só peço uma coisa para você. Ouça do Espírito Santo. Porque se você vai achar que é pessoal, e quando sair daqui, você vai entregar o pastor para os romanos. Nessa hora eu queria tanto que tivesse um irmão daqueles de fogo, sabe? Que desse aquele grito e falasse assim: fala mesmo, Deus! Vocês estão aqui ainda? Quando nós estamos reunidos, nós temos que estar preparados para a palavra profética. Ainda a gente, nesta manhã, não sei em qual momento, se o Espírito Santo permitir me lembrar, nesta manhã, nós vamos desenvolver aqui o presbitério profético. Hoje. Talvez depois que terminar o culto. Porque os apressadinhos podem ir embora, depois que terminar, e só aqueles que sabem que ou querem um pouco mais de Deus vão poder ficar e receber o tudo que Deus tem para a vida deles. Vai ser uma opção. Porque se eu faço na hora do culto, alguém vai dizer assim, porque eu digo hora do culto, porque a hora do culto é uma coisa religiosa. Quantas horas durou a Santa Ceia? Quantas horas durou a Santa Ceia? Alguém pode me explicar? João capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Quantas horas tem que ter o culto de ceia? Tem algum teólogo aqui que poderia me ensinar sobre isso? Eu queria aprender sobre isso. Quantas horas tem que ter o culto de ceia? Quantas horas Jesus passou na mesa com os discípulos? Quantas horas Paulo disse que os coríntios tinham que ficar reunidos ali com a igreja e aquele culto teria que ser o culto da Santa Ceia naquele horário? Quanto tempo? Irmãos, se você parar para perceber, nós somos religiosos até o caroço. E qualquer proposta nova que eu fizer aqui, já te assusta. Não se engane, obreiros já estão assustados aqui, porque eles estão cansados, passaram o dia inteiro ontem aqui. E quando eu falei presbitérios proféticos, alguns já fizeram assim. Você pode ir embora. Porque eu quero profetas que tenham coragem e ousadia de enfrentar a fome, o frio, o sono, o cansaço, o estresse, mas não deixem de abrir a boca para falar e profetizar o que o Senhor tem. Porque eu também estou cansado, minhas pernas estão doendo, também não tomei café da manhã, mas eu só saio daqui depois que eu profetizar. Vocês estão aqui? Então preste atenção no que eu vou te falar. A Santa Ceia tinha tudo isso. Pastor, e qual é a vantagem de participar? O negócio é muito sério, pastor. Agora o senhor levou o negócio muito mais... O negócio ficou mais sério. Desse jeito aí, eu não sei não se vai ter gente querendo tomar Santa Ceia. E aí, mestre, o que eu faço? Se tiver gente que não está querendo tomar Santa Ceia? Porque o negócio ficou muito sério. É melhor não falar nada e deixar todo mundo tomar Santa Ceia sem saber o que está fazendo? Aí Paulo termina lá em 1 Coríntios 11, lá para o finalzinho, ele diz o seguinte: por isso que no meio de vocês há muitos doentes. Por isso que no meio de vocês há muitos mortos. Literalmente, gente que morre fisicamente. Há mortos espirituais e gente que morre fisicamente. Paulo está dizendo isso porque ele falou, porque vocês comem sem discernir o corpo do Senhor. Vocês não sabem discernir o corpo do Senhor
e por isso vocês estão comendo do jeito que vocês estão comendo. E ele conclui dizendo a seguinte frase, conhecida de todas as igrejas: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. O que Deus está dizendo? Examina, e aí você vê se você não pode comer, não come. Não, ele está dizendo, examina, porque a expectativa de Deus é que você, ao se examinar, essa é a expectativa, olha para mim. Ao se autoexaminar, por exemplo, eu estou te pregando, aqui eu estou falando com você, você está se examinando, sim ou não? Essa é a minha expectativa. Enquanto eu estou pregando, você está passando pente fino em você? Essa é a expectativa. Fez o autoexame? Fiz, pastor. E vi que eu estava tudo errado. A pregação do início ao fim era sobre a minha vida e eu estava todo errado. Ok. Então eu não posso tomar ceia? Não, a expectativa de Deus é, você viu que você estava todo errado? Arrependa-se. Arrependa-se. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele diz, examine-se ao homem a si mesmo e coma. Ele diz, examine-se e não coma. Ele diz, examine e coma. Por quê? A expectativa de uma igreja, porque ele está conversando com quem? Com uma igreja. Então a expectativa dele é que se uma igreja entendeu que estava errado, então essa igreja vai se arrepender, então por isso ela pode participar do corpo e do sangue de Jesus. E se ela vai se arrepender genuinamente, então significa que amanhã vai ser diferente do que foi até o dia 4 de agosto.